Continuando aqui então a outra parte do capítulo 4. O fato de ter chegado a me associar a Carrie é improvável demais para ser considerado uma coincidência. Minha amiga Connie mencionou que tinha uma amiga de longa data que era uma artista e morava em Houston. Carrie tinha tido sonhos estranhos e, supostamente, visões que sugeriam contatos com Alice. Connie achou que eu poderia gostar de trabalhar com ela, mas isso pareceu muito improvável, pois Carrie morava muito longe de mim. Ela era mantida sob rédeas curtas, pois seu marido não permitia que viajasse muito longe de casa. Desde que se mudara para o Arkansas, não tinha visitado Connie, embora esta fosse uma velha e querida amiga. Foi então que uma estranha coincidência nos aproximou. Connie foi visitar Carrie em Houston e ficou doente de forma terminal. A única maneira de voltar para casa no Arkansas seria ir de carro com Carrie. Sob essas circunstâncias, seu marido consentiu que ela fizesse a viagem. Connie me ligou numa terça-feira à noite, depois de voltar para sua casa. Ela queria que eu fosse até lá para conhecer Carrie e suas experiências e talvez fazer uma regressão. Ela sabia que nunca mais voltaria para a nossa região e assim essa seria a única chance de nos encontrarmos. Eu precisava sair na quinta-feira de manhã para participar de uma convenção em Little Rock e por isso a quarta-feira era o único dia disponível. Encontramo-nos naquele dia para jantar e depois lhe pedir para me falar das suas experiências no gravador. Ela se lembrava de sonhos associados a alienígenas, mas o seu maior interesse era saber mais sobre uma experiência fora do corpo e uma visão que teve. Isso causou um impacto profundo em sua vida, embora outras pessoas tenham ironizado a história. Eu lhe disse que poderíamos trabalhar em qualquer coisa que ela quisesse. Achei que era mais importante ajudá-la do que descobrir outra informação interessante sobre OVNIs. A experiência fora do corpo ocorreu em 1978, quando ela estava se preparando para dormir. Ela já havia colocado sua camisola e estava sentada na beirada da cama, quando ouviu uma voz profunda saindo de um canto do quarto, dizendo: "Carrie, venha comigo." E a voz não era alta, bateu bem aqui, disse, apontando para a testa. Eu me senti com uma toalha molhada. Sabe quando você põe uma toalha na água e a levanta, ela fica toda grudada e pesada? Então, senti-me flutuando para fora do meu corpo. De repente, eu estava flutuando com essa coisa acinzentada, enevoada e sem forma. Um nada. Quando saí de mim, vi isso. Essa coisa era enevoada e sem forma, com olhos pretos, olhos profundos e amorosos. Subitamente, não estávamos mais no quarto, estávamos flutuando sobre tudo. Sob esta perspectiva, foram mostradas a Carrie 5 cenas sucessivas, aparentemente aplicavam-se a eventos futuros em sua vida e foram vistas na sequência temporal. Para mim, pareceram repletas de simbolismo, como aquele que o subconsciente usa nos sonhos. Ao longo dos anos, desde que teve essa experiência, alguns dos eventos ocorreram de fato na vida de Carrie, exceto aquele que lhe causou a maior impressão, medo e confusão. Ela nunca conseguiu esquecer dele. Ela viu uma porção de água, não conseguiu determinar se era um lago ou um oceano, mas havia colinas e árvores que chegavam até a beira da água. Ela estava flutuando sobre a cena, olhando para ela desde cima. A água tinha cor esverdeada e estava bastante agitada, como numa tempestade. O céu estava todo esverdeado e as ondas eram enormes. Então ela viu milhares de peixes mortos flutuando na água com a barriga para cima.
2 aves brancas que estavam voando sobre a água caíram subitamente do céu. Então ela viu uma cidade parcialmente destruída. Havia centenas e centenas de pessoas em diferentes estágios de doenças. E ela se viu entre elas, alimentando-as e tentando cuidar delas. As palavras surgiram em sua mente. E alguns podem comer, e para alguns a comida vai virar vinagre em sua boca. Para mim, isso pareceu bíblico. Nessa sequência, ela sabia que não estava doente e que não podia ficar doente. Enquanto protestava, por que eu? A resposta surgiu. Isto não lhe foi mostrado para que você tenha medo. Não tenha medo. Foi para isso que você foi enviada à Terra. Você precisa estar preparada para esses tempos. Então a informação se repetiu. Não tenha medo. 3 ou 4 vezes ela escutou isso. E Carrie prosseguiu. Subitamente vi-me de volta em meu quarto, sentada na cama. Olhei para o meu marido para ver se ele estava acordado, mas estava deitado, roncando. Eu estava tremendo enquanto olhava para o quarto. Nada havia mudado. Levantei-me e fui até a sala. Fumei metade de um cigarro e já o apaguei. Estava suando, estava apavorada. Não estava com medo daquilo que vi. Estava com medo porque sabia que não estava dormindo. Não sabia o que tinha acontecido, mas finalmente fui para a cama e consegui dormir. Na manhã seguinte, chamei 4 ou 5 ministros religiosos. Comecei dizendo que achava que alguma coisa fora me alertar sobre o futuro. Bem, não demorou para ver que não eram eles que eu deveria ter chamado. A primeira sugestão que me deram foi que havia alguma coisa errada com a minha mente. Foi aí que eu aprendi que há certas coisas que não podemos discutir com os outros. Eu sei que não foi um sonho. Fiquei apavorada por 2 ou 3 anos, pois sabia que essas coisas iriam acontecer. Não era uma coisa que eu acreditava que iria acontecer, e sim que eu sabia que iria acontecer. As coisas não melhoraram quando alguns dos primeiros eventos começaram a acontecer. Ela indicou que esta experiência era a principal que queria explorar sob hipnose. Tinha certeza de que outras experiências que sugeriam alienígenas seriam apenas sonhos, embora fossem perturbadoramente claras. Estimulei a me falar delas, nem que fosse apenas para registrá-las. Ela descreveu um sonho ou um pesadelo tão claro que nunca se esqueceu dele. Aconteceu no começo de setembro de 1963, quando ela era uma estudante de 19 anos numa universidade do Texas. Nesse sonho, ela se viu numa sala curva entre fileiras de incubadoras. Ela as chamou de incubadoras porque haviam bebês nelas, mas não eram como bebês que ela tinha visto antes. Ela os desenhou e disse que iria me mandar os desenhos. Os bebês tinham cabeças e olhos grandes e em franco constante, com os seus corpos pequenos e encolhidos. Estavam completamente imersos em um fluido e ela sabia que estavam crescendo nele. Os bebês se comunicavam uns com os outros por meio de sua mente e tinham um grande vocabulário com palavras sofisticadas. Os bebês dessas incubadoras pareciam estar no mesmo estágio de desenvolvimento. Sua pele era luminescente, perolizada, esbranquiçada, parecendo quase transparente. Então entrou uma mulher na sala e derrubou uma cápsula no chão. Parecia-se com uma cápsula de liberação lenta, exceto pelo fato de ser transparente. Ela era posta no fluido para o crescimento dos bebês. Achei que ela quis dizer que as cápsulas continham alguma coisa que era adicionada ao fluido para os bebês a se desenvolver, mas ela enfatizou que a cápsula era o bebê. Seria a semente da qual os bebês cresceriam? Ela punha a cápsula no fluido e então o bebê crescia a partir daquela cápsula e continuava a crescer. Mas ela derrubou uma no chão. Então abaixei-me e peguei a cápsula, colocando-a no meu bolso.
Eu queria falar disso para alguém, mostrar a cápsula, pois sabia que era assim que eles faziam. Mas havia outras pessoas na sala dizendo que eu não deveria ficar com a cápsula. Fiquei com medo, pois eles estavam furiosos comigo. Nesse momento, eu acordei. Carrie prosseguiu. Bem, esse foi o meu sonho e eu nunca o esqueci. Tive lampejos desse momento. Tive lampejo desse mesmo sonho durante todo o tempo em que fiz a faculdade. Tive a sensação de que estava trabalhando à noite naquele berçário em vez de dormir. Não era à toa que me sentia cansada ao acordar. Não sei se isso está relacionado com OVNIs. Eu sou artista, sou uma pessoa criativa. Pode ter sido isso. Ou pode ter sido apenas um sonho. Se fizermos uma sessão, talvez eu me lembre de nada além daquilo que eu já lhe falei sobre isso. Connie se sentou na sessão com sua amiga. Carrie deu-me as datas aproximadas que gostaria de focalizar e concordamos em tentar descobrir todos os incidentes, se possível. Minha experiência me dizia que os incidentes tivessem sido apenas sonhos. Minha experiência me dizia que se os incidentes tivessem sido apenas sonhos, o subconsciente nos diriam isso. Só saberíamos depois que ela tivesse regressado a essas datas. Carrie mostrou-se uma paciente excelente, entrando rapidamente num transe profundo hipnótico. Levei-a, então, até a noite das visões fora do corpo, num momento qualquer da última semana de julho de 1978, embora não se lembrasse conscientemente da data. Sob hipnose, ela forneceu imediatamente a data exata, era 26 de julho. Ela disse que estava se preparando para dormir naquela noite e então ficou abalada. Chorou como se tivesse assustada e depois começou a soluçar abertamente. Então eu dei-lhe sugestões tranquilizantes para ela poder me dizer o que estava acontecendo. Então ela parou de chorar e entre as fungadas ela explicou que sentiu-se muito pesada de repente, uma sensação assustadora. Tudo ficou muito escuro e ela não conseguiu ver nada. Então alguma coisa lhe disse para não ter medo e ela foi envolvida por um grande sentimento de amor. A escuridão tornou-se cinzenta e lentamente as cenas começaram a aparecer. Ela parecia estar flutuando acima delas, uma sensação incomum. Ela sabia que havia uma entidade com ela, mas a sua aparência era a de uma coisa cinza e nevoada, sem forma ou substância. A única coisa que ela conseguiu identificar eram olhos grandes, que também pareciam flutuar, entrando e saindo do foco. As cenas do futuro que lhe foram mostradas eram idênticas às lembranças que tinha delas. Nenhum detalhe foi adicionado. A cena que mais perturbou foi a última, com as pessoas morrendo numa grande cidade. Ela chorou e sua voz ficou trêmula enquanto descrevia a cena. É triste, tanta gente morrendo. Algumas não vão ficar bem, não importa o que eu faça. Estou lhe dando alguma coisa. Estou segurando-as nos meus braços e tocando-as, e algumas delas acabam mesmo morrendo. Magoa-me muito ver isso. Não posso ajudar em nada. Estou lhe dando alguma coisa, que a coisa enevoada me disse que era para dar. É alguma espécie de comida. Não sei como que elas ficaram doentes, mas estão penduradas nas varandas. Sua pele tem uma cor estranha, parece acinzentadas, amareladas ou azuladas. A aparência delas é doentia. É feio, estão calvas e magricelas. Ela estava chorando muito. Eu não estou magra, eu não posso ficar doente. Ele me disse que eu não ficaria doente. Tenho que cuidar de todas essas pessoas. Posso ajudar algumas e outras não. É muita gente. Acho que não foi uma guerra que as deixou doente. Foi alguma coisa nuclear. Não sei se foi a água ou o que teria acontecido com elas. Foi como uma nuvem, mas não houve guerra. Foi como uma tempestade.
Provavelmente foi o que também matou os peixes que eu vi. Tinha alguma coisa a ver com a água e com como a chuva. Ela estava ficando tão emocionada que achei melhor tirá-la da cena desesperadoras que via, sem poder fazer nada para melhorá-lo. Não posso ajudar todo mundo, dizia, mas eles choram. Há muitos doentes. Não sei quem são, não conheço ninguém, mas sinto muita pena deles e é muito amor. Ela protestou. Não sei por que eu tenho que fazer isso? A coisa nebulosa está me dizendo que eu não deveria sentir medo. Eu fui enviada para a Terra para fazer isso. Não sei por que eu. Puxa, ele tem os olhos bonitos. Sinto um amor enorme nele. Então, é como se ele me tocasse na testa, mesmo não tendo dedos. E subitamente voltei ao meu corpo. Levanto-me e saio daquele quarto. Ela ficou olhando pela janela para o escuro no céu noturno e fumou nervosamente seu cigarro, tentando encontrar algum sentido naquela experiência. Sei que não estava sonhando, nunca sonhei sentada antes. Lembro-me de tudo. Ele disse que eu tinha de me lembrar. É algo que deve acontecer mesmo, mas eu não sei onde. Como ela se mostrou muito abalada, achei que seria melhor sairmos daquela cena e passarmos para a experiência seguinte. Obviamente, não conseguiríamos mesmo novas informações a respeito dela. Depois de acalmá-la e de lhe dar sugestões para relaxar, levei-a de volta a setembro de 1963, quando ela era uma estudante universitária. Imediatamente, ela voltou àquele momento e descreveu seu dormitório detalhadamente, além de falar da sua colega de quarto, que também era sua amiga. Então dirigi-a até a noite em que ela teve o estranho sonho sobre os bebês. Ela começou a descrever imediatamente aquilo que estava vendo. Eu estou numa sala. Eu sou uma voluntária. Voluntária? Sabe como é? Essas moças que trabalham nos hospitais? E o que faz pensar que você é uma delas? É que eu estou num berçário, há bebês aqui. Estou usando um avental com bolsos. É por isso que pareço ser uma voluntária. Mas estou com medo dos bebês. Por que você teria medo de um bebê? Porque eles têm uma aparência muito engraçada. Olhos grandes e são muito inteligentes. Como você sabe que eles são inteligentes? Porque eles conversam um com os outros. Com a boca? Não, eles estão na água. A água cobre a cabeça deles. Estão mergulhados na água. É como se estivessem pensando um com o outro, mas consigo saber o que eles estão pensando. Um deles sabe que eu estou com a cápsula e vai me denunciar. De que cápsula você está falando? Aquela que caiu no chão. É apenas uma cápsula, velha e simples. É como um comprimido. E dá para ver através dela. Tem alguma coisa dentro dela? Bem, tem algo dentro. Mas dá para ver através disso também. Não sei dizer o que é. Você disse que um deles iria delatar você? Vai me delatar. Ele está furioso comigo. Posso ouvi-lo na minha cabeça. Carrie descreveu os recipientes que mantinha os bebês como sendo parecido com barris, de cantos arredondados. Eram feitos de um material parecido com plástico transparente. Ela sabia que era algo diferente do plástico, mas não era duro como vidro também. Havia muitos deles na sala. Ela tentou contá-los e achou que havia no mínimo 15, talvez 16 desses recipientes. Estavam apoiados em alguma coisa, pois conseguia olhar dentro deles sem se curvar. E estão todos ligados por um tubo transparente. É ele que mantém um nível de água. O tubo passa por todos eles, entre um e outro, entrando num e no outro, como uma mangueira. Ele sai do lado do recipiente, onde há botões para girar e apertar. Não sei o que eles fazem. Não tem nada a ver com essa parte. A mulher entra e vira os botões e se assegura de que os bebês estão bem. Ela gosta dos bebês e conversa com eles.
A minha tarefa é observar os bebês, cuidar deles. Tenho de conferir a água. Há um medidor de temperatura ou coisa parecida na lateral. Eu preciso conferi-los também. Os bebês têm cabeça grande e corpos pequenos. Eu não gosto deles, eles são feios. Eles estão sempre na água. Nunca os vi fora da água. Você já viu isso antes? Com certeza, muitas vezes. É por isso que eu posso trabalhar lá. Então ela descreveu a mulher como um ser humano normal, embora de aparência severa e contida. Ela é minha chefe, mas eu não gosto dela. Ela é má. Só que ela não é o chefe grande ainda. Então quem é o chefão? O homem que está lá na outra sala. Você sabe como ele é? Não tenho certeza, eu não entro lá. Há alguma coisa móvel ou coisa parecida na sala? Há algum móvel ou coisa parecida na sala? Não vejo móvel algum, só os bebês nesses recipientes. Tenho de ir para lá e para cá entre os bebês. Preciso conferir a temperatura e a água, ver se o nível está alto. Alguns bebês estão de olhos fechados e outros estão com os olhos abertos. Todos se parecem, são feios. Alguns recipientes estão vazios. É aí que pomos a cápsula. Sabe dizer como isso é feito? Ela coloca a cápsula em 2 centímetros de água. Põe a água sob ela através do tubo e depois adiciona outra coisa na água, mas eu não sei o que é. Ela traz isso com ela numa garrafinha. Coloca um pouco disso, tal como você coloca uma pitada de sal ou de pimenta ao cozinhar. Então ela coloca a cápsula dentro. Ela se dissolve e o bebê começa a crescer. Isso demora muito? Não tenho certeza do tempo, pois não estou lá o tempo todo, mas sei que não é muito demorado. Você acha que esses bebês são humanos? Não, pois eles são feios. Eles seriam doentios se fossem humanos. Então, o que você acha que são? Eu não sei. Bem, você já chegou a sair dessa sala? Sim, não sei onde estamos, mas é grande. Seria um hospital? Ela fez uma pausa e depois fala com cautela. Eu não sei, parece ser. Creio. É como algo militar. Por que você acha que é algo militar? Você precisa cumprir ordens. Não dá para ir onde você quiser. E como você chegou lá? Eu acordo e já estou lá. Quanto tempo você fica? Bem, no mínimo a noite toda. E o que você faz quando sai de lá? Eu durmo, aí eu acordo e para mim é um sonho. Você disse que tem feito muito isso. Ah, sim, creio que desde que tinha 14 ou 15 anos. Eles não deixam qualquer um cuidar dos bebês. Não sei como chego aqui, mas tenho que trabalhar com os bebês. Você não tem opção? Não, você não pode sair da sala. Você sabe o que eles fazem com esses bebês? Eles crescem e se tornam adultos e têm aparência engraçada. Você conhece a aparência deles? São altos e realmente magros, têm braços compridos. Não cheguei a vê-los de perto. E suas feições quando são adultas, como são? São como quando eram bebês, feios. Eles têm olhos grandes, o queixo é fininho, mal tem queixo e seus olhos são como óleo, mudam de cor, são preto e úmido. Para que cores mudam? Roxo e azul, mas como óleo. Ao que parece, tal como uma mancha de óleo e suas variações de cor. E que cor é a pele deles quando são adultos? Creio que os bebês crescidos têm aparência gozada, arroxeadas, acinzentados, doentios. Dá a impressão de que podemos ver através da pele deles. São tão transparentes que podemos ver as suas veias, e quando estão crescidos também. Eles usam roupas quando são adultos? Não sei dizer, mas são magros. Seus braços são longos. Eles chegam até as pernas. A primeira vez que eu vi um, ele estava bem longe. Estava no alto da escada, olhando para baixo.
Essa sala tem escadas? Não, isso foi fora da sala. Não dá para sair da sala. Foi fora da porta pela qual não podemos passar. Eu olhei quando a mulher saiu pela porta. Dá a impressão de que essa parte deve ser maior? Sim, é grande. Então ela estava distante demais para ver. Então ele estava distante demais para você ver as suas mãos? Sabe dizer quantos dedos ele tem vendo os bebês? Os dedos dos bebês são muito longos e eles têm polegar, embora fique recuado. É engraçado ver isso em suas mãos, fica mais perto do pulso. Quantos dedos eles têm? Eu não sei, não gosto de tocá-los. Você já teve de tocá-los? Sim, você precisa endireitá-los na água. Se eles se virarem, você os reposiciona para que suas cabeças fiquem apoiadas direita. Assim eles não vão se virar e nem se enroscar. Às vezes eles ficam apoiados no braço ou de qualquer outra maneira errada, pois seus corpos não vão funcionar. Aí eu preciso pôr a minha mão na água para virá-los. E a água dá uma sensação estranha, como se tivesse um lubrificante nelas. Esse é meu trabalho, mas eles não gostam muito de mim. Às vezes ficam encarando a gente. E de onde vêm esses bebês? Eles têm pai, mãe? Essa foi uma pergunta que Carrie deixou anotada antes de começarmos a sessão. Eles vêm de uma cápsula. E de onde vem a cápsula? Alguém a produziu. Noutra sala? Onde? Deve ser. Aqui não foi. Como você sabe que eles estão dentro dessas cápsulas? Porque eles começam a crescer dentro da cápsula, como uma cabecinha e um corpinho. Bem, e você sabe por que estão produzindo esses bebês? Não sei, eu só cuido dos bebês. Eles não fazem mal a ninguém, só crescem e se tornam pessoas grandes e de aparência engraçada. Você já ouviu quando são tirados da água? Não chego a segurá-los nesse momento. Bem, você não sabe como chegou a esse lugar. Você simplesmente acorda ali e depois vai dormir e acorda na sua própria cama de manhã. Sim. E nunca sabe quando vai voltar a esse lugar. Não, eu não sei. Estava ficando cada vez mais aparente que eu não conseguiria mais informações a respeito deste lugar, pois ela não saía da sala. Encerrei a sessão e a trouxe à sua consciência plena. A julgar pelos seus sinais corporais e faciais, ela se encontrava num estado muito profundo, não se movia. Só o seu rosto mostrava alguma expressão. Mesmo quando chorou, não fez outros movimentos. Quando comecei a fazer a contagem para que ela saísse do transe, ela se conscientizou novamente do corpo físico e se agitou e se mexeu visivelmente. Depois de acordar, não se recordou de nada ocorrido na sessão. Depois de despertar plenamente, fiz com que obedecesse à sugestão que havia lhe dado para desenhar os bebês. Carrie era uma talentosa artista profissional e tinha feito desenho deles depois de ter os sonhos originais. Agora ela produziu um esboço que comparei depois com os exemplares que ela me enviou. Havia algumas diferenças explicadas enquanto ela fazia os esboços. Quando desenhou a mão do ser adulto, desenhou 3 dedos e disse que a mão era quase tão longa quanto o antebraço. No desenho original, ela colocou 4 dedos. Desta vez, ela disse que os 3 dedos pareciam mais corretos e que ia deixá-los assim. Quando ela desenhou a figura das incubadoras, disse: desta vez sinto o impulso de acrescentar algo aqui, nas laterais. É como se houvesse alguma coisa conectando-as. Não coloquei isso no desenho original, enquanto desenhava os recipientes e a tubulação de conexão. Gritou subitamente e exclamou: ufa, acabei de lembrar, eu coloquei a mão naquela água. Nós rimos, obviamente. Foi um detalhe do qual ela não se lembrava no sonho original. E isso a revoltou. O último desenho que fez foi o ser que vislumbrou quando a outra mulher abriu a porta. Ele estava
em pé no alto de uma escada e havia uma luz atrás dele. Por isso, ela não conseguiu distinguir as suas feições, mas sabia que era um dos bebês em sua forma adulta. Quando estava na faculdade, ela fez uma pintura desse adulto no alto de uma escada em caracol, olhando para um grupo de pessoas. Ela não sabia de onde teria vindo a ideia. Chamou o quadro de Inferno de Dante e ganhou um prêmio ainda por ele. Embora tivesse guardado a pintura durante anos, agora ela não conseguia encontrar. Enquanto desenhava para mim, teve a impressão de que não era uma escada, mas um tipo de feixe luminoso, que talvez tivesse a forma de uma espiral, como no desenho que fez no interior da nave. Ela prometeu enviar as réplicas dos outros desenhos que fez de memória, embora parecesse que agora tinha mais detalhes do que os originais. Deixei Connie em casa à meia-noite e Carrie ainda fazia perguntas sobre a sessão. Disse-lhe que Connie teria de lhe contar tudo. Eu tinha que ir para casa porque precisava ir dirigindo até Little Rock na manhã seguinte para participar de uma convenção. Sabia que só chegaria em casa lá pela 1 da manhã, mas valeu a pena conversar com aquela mulher. Nos anos que se passaram desde esse incidente, descobri que outros investigadores têm recebido imagem desses bebês. Alguns deles estão dizendo que é um exemplo de experimento de hibridização entre humanos e alienígenas. Mas essa teoria é totalmente oposta àquilo que Carrie disse sobre hipnose. Ela afirmou que os bebês não eram humanos, e sim alienígenas. O desenho do interior da nave que ela me mandou indica que ela deve ter ficado fora daquela sala durante algum tempo dessa experiência contínua. Venho mostrando esses desenhos em minhas palestras há vários anos. Sempre descrevi esses desenhos como sendo o interior de uma nave-mãe, com muitos níveis. Agora, enquanto escrevo, fico me perguntando se poderia haver outra explicação. Será que ela teria estado numa instalação subterrânea experimental? O pensamento me ocorreu porque ela mencionou um ambiente tipo militar e o fato de haver outros trabalhadores ali que pareciam ser humanos. Ela nunca disse onde ficava a sala, só disse que acordava lá. Ela nunca conseguiu dizer como era transportada até lá. Eu tinha presumido que era uma nave-mãe, porque na minha experiência era a única coisa que podia ser grande, o suficiente para acomodar essa instalação. Agora eu me questionava. A visão relatada por Carrie sobre a cena do desastre foi repetida por outros pacientes, não com detalhes exatos, mas descrevendo cenários similares de algo drástico ocorrido com o planeta. Vi até casos similares noutros países enquanto fazia regressões relacionadas a OVNIs, feita com pessoas que não têm conhecimento das tendências norte-americanas nesta área. As cartas que eu recebo também evidenciam o fato de que muita gente tem tido visões semelhantes em sonhos anormalmente nítidos, experiência fora do corpo e também lampejos intuitivos. De onde estão vindo essas cenas e visões? Será mesmo um vislumbre do futuro? Ou serão só probabilidades e possibilidades das linhas do tempo, tal como descreve Nostradamus em minha trilogia Conversando com Nostradamus? Se forem futuros possíveis, então pode ser influenciados e alterado pela mente humana. Será esta a razão para estarem sendo revelados para nós? Quando procurei Carrie para lhe pedir autorização para usar a sua história neste livro, ela me disse que tinha ido a um psicólogo cerca de 5 anos antes para tratar de um problema pessoal que não tinha relação com essas coisas. Durante as suas sessões, ela falou desse sonho estranho. A explicação do psicólogo foi que Carrie deve ter sofrido abusos sexuais na infância. O fato de Carrie não ter nenhuma lembrança de abuso não importou em nada. Tinha de ser essa a explicação. Carrie não viu uma conexão e nem eu, pois no sonho ou nas visões não havia nenhuma conotação sexual.
Alguns psicólogos e psiquiatras, diante de alguma coisa incomum, em vez de explorarem explicações diferentes, não se desviam do manual. Segundo o seu treinamento, não pode haver outras explicações.